40% dos deputados federais e senadores têm processos em andamento no Supremo Tribunal Federal. É o que mostra o levantamento do site Congresso em Foco. De um lado, deputados, do outro, senadores, somando dá quase 600 parlamentares. E desse total, 238 são investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, 40% dos políticos do Congresso têm problemas na Justiça. O levantamento do Congresso em Foco destacou ainda os partidos que têm mais parlamentares investigados. No topo da lista, o PP, com 35. Na sequência, um empate entre PT e PMDB, 32 cada um. PSDB, com 26 e PR, 19. Juntos, esses partidos concentram mais de 60% dos políticos sob suspeita. Para este cientista político, os números revelam o motivo da descrença dos brasileiros com o Congresso. A sociedade ela olha para este parlamento com desconfiança. E aí as medidas tomadas por este parlamento, claro, também são questionadas pela própria sociedade. Ao analisar só o Senado, o índice ainda é mais grave. 6 em cada 10 senadores respondem a acusações criminais no Supremo. Dos 81 senadores, pelo menos 48 têm procedimentos ali, na mais alta corte de justiça do país. Eu disse pelo menos porque esse número pode ser ainda maior, já que alguns inquéritos do STF estão ocultos. A Lava Jato tem grande responsabilidade nisso. Dos senadores encrencados judicialmente, 34 são investigados pela operação. No ranking dos senadores que devem explicações à Justiça, Renan Calheiros, do PMDB, desponta na frente. O senador alagoano tem 12 inquéritos e uma ação penal. Como você acompanha, me investigam por ouvir dizer, compreendi, entendi e teria recebido. 3 dessas investigações já foram arquivadas. E numa apuração séria, as outras terão o mesmo destino. Na disputa pelo título, o segundo lugar é de Valdir Raupp, também do PMDB, 7 inquéritos e 4 ações penais. Em terceiro, o tucano Aécio Neves, com 9 inquéritos. E como fica para os deputados investigados e também responsáveis por votar pela continuidade ou não das investigações contra o presidente Michel Temer? Todos os deputados, tanto do Conselho de Ética como da CCJ, têm que saber que a única coisa que nós pedimos a eles é que eles possam ser coerentes. Que o presidente Temer passe pelo que eles estão passando e não querer blindá-lo, salvando a pele do Temer, achando que as suas peles também serão salvas. Prisco, uma boa tarde para você. O Brasil, a nossa política, então 40% de deputados federais e senadores têm processos em andamento no Supremo Tribunal Federal. Quase metade. É um índice muito elevado, sem dúvida nenhuma, o que demonstra claramente que o nível de transparência ética da representação parlamentar está seriamente comprometido, esse padrão ético, né? E o que é necessário? Necessário mudar o sistema político eleitoral partidário brasileiro. Tem que mudar o financiamento de campanha, tem que colocar um ponto final no Caixa 2, tem que mudar o sistema político que proporciona gastos milionários no marketing político. E lá vai pedrada. Se isso não for modificado, se não houver uma reforma política efetiva, vigorosa, o padrão é esse. Não deu ainda para apurar com relação aos 16 deputados federais de Santa Catarina. Mas em relação aos 3 senadores, Dalírio Beber e Dário Berger, tem processos. O único que fica fora é Paulo Bauer. Os nossos internautas aqui comentando, nós estamos ao vivo pelo Facebook, e o Rafael Roberto Frites bota: se cercar a praça dos 3 poderes, teremos mais um presídio no país. Só tira um ou outro político honesto. É uma constatação... só por Deus, diz a Lourdes, tipo assim, meu Deus, até quando, né? É uma constatação legítima de um catarinense. Infelizmente. Embora não resolva o problema. Não adianta fechar Congresso. Não adianta fulminar com a classe política, porque daí isso vai proporcionar, ensejar o quê? Um processo político autoritário. Mas que o padrão, o nível da classe política precisa melhorar? Precisa. Aí o eleitor também, Yudiane, tem que escolher melhor. Certamente. Não pode ser por troca de carrada de areia, por tijolo, por cargo ou por qualquer benefício. Depois não adianta reclamar, né, Prisco? Exatamente.